Em nossa última lição sobre Daniel, nós estudamos sobre a vida de Antíoco Epifânio, aquele rei malfeitor que perseguiu os judeus e profanou o templo de Deus. Então, nesta lição, eu quero pular capítulo 9 e deixar capítulo 9 para o fim. E entrar já em capítulos 10, 11 e 12, porque nestes capítulos encontramos, mais uma vez, este mesmo rei Antíoco Epifânio. Eu acho que porque já estudamos capítulo 8 sobre a vida deste homem, então nossas mentes já estão preparadas para também ler um pouco mais sobre este homem em capítulo 11. Mas nossa lição começa em capítulo 10. Então, em capítulo 10, nós temos um intérprete desta visão. Daniel teve outra visão. Mas graças a Deus veio um homem do céu para dar a interpretação. E em capítulo 10 nós temos a descrição deste intérprete, que vamos olhar daqui um pouco. Depois, em capítulos 11 a 12, nós temos a interpretação daquela visão. E, por fim, em capítulo 12, temos instruções e explicação sobre a visão e instruções para Daniel o que ele devia fazer. Então, primeiro, vejamos capítulo 10. Em capítulo 10, diz, versículo 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, como é que ele teve a inteligência da visão? Ele vai falar. Porque no início ele não teve inteligência e conhecimento da visão. Ele não compreendeu. Mas sabe quem fez que ele aprendesse o significado desta visão? Veja bem, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Agora veja bem o aparecer desta figura celeste na visão de Daniel. Sabe que a descrição deste homem celeste é igual àquela descrição que encontramos em Apocalipse capítulo 1? Aquele que andava no meio dos 7 candeeiros de ouro, aquele homem que cuidava de todas as igrejas, o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo existia antes de se tornar carne. Existia igual com o Pai. Ele é divino. Ele é Deus. E vemos aqui que Jesus não ficou lá só sentado fazendo nada no céu, mas ele trabalhava para o povo de Deus desde o início. E aqui esta figura celeste vem ajudar a Daniel a compreender o significado daquela visão. Mas veja bem que houve 3 semanas entre a visão e o aparecimento deste homem celeste. Por quê? Então, em versículo 10, diz, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, esta figura celeste, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. A falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim.
Então, durante estas 3 semanas, Daniel estava posto de joelhos perante Deus, em oração, em súplicas, em jejum, pedindo ajuda auxiliar para compreender o significado desta visão. E agora esta figura celeste veio para atender à oração de Daniel. Não é que a oração dos justos realmente significa muito e tem grande eficácia, como Tiago nos fala. De fato é. Se nós orarmos de sinceridade, se falarmos com dedicação a Deus, Ele nos ouve sempre e atende a nossa oração. E veio atender a oração aqui de Daniel. Agora, em versículo 13, então esta figura celeste, que eu acho que é o próprio Jesus, então ele explicou: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu tive vitória sobre os reis da Pérsia. Que isso? Esta figura celeste está nos contando como é que ele está lutando com príncipes da Média e da Pérsia. Será que é uma guerra verdadeira? É e não é. É uma guerra espiritual. Porque o príncipe aqui do reino da Pérsia, não é o Ciro, que realmente é o rei terrestre, é um príncipe espiritual. Sabe que há uma guerra espiritual que está acontecendo lá no ar, eu não sei onde, para tentar influenciar os homens aqui na terra. E aqui, esta figura celestial, que eu acho é o próprio Cristo, estava lutando contra este príncipe do potestade do ar, do próprio Satanás, para que ele não derrotasse os planos de Deus. Já vimos como é que Deus prometeu que o reino grego vinha para conquistar o reino medo-persa. Agora, Satanás sabe desta profecia. E Satanás quer assim fazer com que a profecia não se cumpra. Satanás está contra os planos de Deus. E ele manda os seus anjos para lutar, para influenciar os homens, para que o Império Medo-Persa fique de pé e que o Império Grego não prevaleça contra o Império Medo-Persa. E assim há uma batalha entre os próprios anjos e príncipes e espíritos do ar. Então, por isso ele disse, ele não podia ver antes, porque ele estava ocupado com esta batalha espiritual que estava acontecendo. E ele disse, só Miguel, que é um dos primeiros príncipes, um anjo de Deus, e mais tarde vamos ver que este Miguel, mesmo Miguel que encontramos em Apocalipse capítulo 12, um anjo de Deus, um arcanjo de Deus mesmo. No livro de Judas ele se chama um arcanjo, que quer dizer um príncipe dos anjos. O céu está bem organizado, sabe? Tem miríades de anjos e estão organizados também em exércitos, em diferentes tipos, e tem chefes sobre eles. Miguel é um destes. E Miguel veio ajudar o Cristo nesta batalha espiritual. Ele falou aqui. E por isso ele disse que ele tem que arear o atendimento à oração de Daniel, aqui neste capítulo. Então, em versículo 14, ele disse, agora vem para fazê-la entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Veja bem que esta visão aqui, então, tem relacionamento, então, com o povo de Deus. Porque disse, a visão se refere a dias ainda distantes, mas o que há de suceder a teu povo. Que povo? A povo de Deus, os judeus. Então a visão tem relacionamento, não com tanto a igreja, como com o povo de Deus naquela época, que era os judeus. Então, com o povo de Daniel, ele disse. Então, isto já nos dá uma ideia como vamos interpretar esta visão, porque vai ter relação com o povo de Deus, os judeus. Então, continuando, ele disse em versículo 20, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Agora, ele entra em capítulo 11 e começa a interpretar a visão
que Daniel tinha. E vejamos agora esta interpretação. O que nós vamos ver aqui é que realmente nós temos mais informação sobre o rei do norte e o rei do sul. Agora, por que é que ele está falando tanto sobre o rei do norte e o rei do sul? Porque o rei do norte representa o rei da Síria. E o rei do sul, o rei do Egito. E Judá, pequena Judeia, estava no meio destes dois países. E este, então, foi contra ele e tem que passar por Judá para atacar ele. Quando ele atacou este, ele tem que passar por Judá para atacar ele. E daí, a Judeia ficou como um quadro de futebol. E os jogadores, então, foram correndo atrás do quadro de futebol de uma maneira, depois em outra direção assim. Então, por isso, o que aconteceu com estes reis iria afetar muito o povo de Deus.